Fala pessoal, tudo bem? O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto em que ele concede ao deputado Daniel Silveira a graça, ou o chamado indulto individual. Afinal de contas, o que seria a graça? O que seria esse indulto individual? Então o objetivo desse vídeo não é comentar se o presidente agiu bem ou se o presidente agiu mal, se o Supremo agiu bem ou se o Supremo agiu mal. Simplesmente é explicar o que significa e como funciona essa graça ou esse indulto individual. Bom, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 84, inciso 12, ela prevê que é prerrogativa do presidente da República a concessão do indulto. E isso é uma tradição nacional. No Brasil, todos os anos, na época do Natal, é comum que o presidente da República ele faça um decreto estipulando condições para que condenados possam ter a sua pena extinta. Então qual é a ideia? O presidente coloca lá algumas condições nesse decreto. Por exemplo, X cumprimento de pena, por exemplo, tal comportamento carcerário, um quanto mínimo de pena de condenação e assim por diante. O condenado que se enquadra naquela situação tem a sua pena extinta. Esse é o famoso indulto de Natal. E é interessante uma observação aqui, as pessoas confundem o indulto de Natal, que é esse instituto do presidente da República, que vai levar o sujeito a sair da penitenciária e ir para casa sem mais pena a ser cumprida, porque afinal de contas ele foi indultado, com a chamada saída temporária, que é um benefício que é dado pela Lei de Execuções Penais, onde o sujeito sai e tem que voltar para a cadeia. É comum que se diga, na época das reportagens, nessa época do final do ano, que X presos foram indultados e não voltaram à penitenciária. O que está correto, porque quem é indultado não tem que voltar. Então essa pequena confusão. Mas voltando ao que nos interessa aqui. Então o indulto presidencial, esse coletivo, é uma tradição nacional. Todos os anos acontece isso e o presidente dá esse decreto. O preso, então, que se enquadra na situação, faz o requerimento. E o juiz da execução penal, que é o juiz que acompanha a execução da pena, se o preso preencher aqueles requisitos, ele é indultado e ele tem a sua pena, então, terminada e ele pode ir para casa. Isso é uma coisa comum e corriqueira. Aconteceu agora, com o caso Daniel Silveira, uma situação um pouco diferente. Porque o presidente concedeu para ele o que se chama graça ou indulto individual. O nosso Código Penal, ele fala em graça e indulto, ou seja, divide os dois. E nós temos na nossa legislação, na LEP, por exemplo, ela fala só indulto. Então há uma situação de chamar ou graça ou indulto individual. É a mesma coisa, tá? É o mesmo instituto, o que muda é a nomenclatura, mas é a mesma coisa. A diferença da graça para o indulto coletivo que eu expliquei anteriormente é que a graça é feita para uma pessoa específica. Como foi nesse caso agora, o presidente concedeu graça para quem? Só para o Daniel Silveira. Então, a graça é destinada a uma única pessoa. Bom, a regulamentação da graça é encontrada tanto na Lei de Execução Penal quanto no Código de Processo Penal. A diferença é que na lei de Execuções Penais a graça tem que ser requerida por alguém e no CPP, no Código de Processo Penal, há a possibilidade do presidente conceder isso de ofício, como foi o caso Daniel Silveira, em que o presidente concedeu, então, ao Daniel a graça, sem que houvesse o requerimento, seja da Defesa, ou do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciário, ou até de alguma autoridade administrativa. Isso é possível? Está perfeito, porque está previsto onde? No Código de Processo Penal. Bom, quais são as consequências da concessão da graça? Bom, aí nós temos algumas coisinhas que estão chamando a atenção nesse caso e que podem ser debatidas pelo Poder Judiciário, tá? Bom, primeira coisa, e é uma opinião pessoal minha, e não é só minha, várias pessoas pensam da mesma forma, e há inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já falou sobre isso na época em que se entrou com uma ação no Supremo contra um indulto coletivo dado pelo ex-presidente Michel Temer. O Supremo então decidiu que não caberia ao Poder Judiciário, por maioria de votos, é importante, não foi unânime, foi maioria de votos, que não caberia ao Poder Judiciário a revisão dos critérios para a concessão do indulto coletivo. Bom, é o que eu também penso. Então, independentemente de o presidente ter agido bem ou agido mal, a concessão da graça é uma prerrogativa dele e ela tem que ser evidentemente cumprida e não caberia, na minha interpretação e também na interpretação que o Supremo deu,
um controle judicial sobre ela. Então isso, para mim, é ponto pacífico, não caberia essa revisão judicial. Mas existem diversas pessoas que sustentam visão diversa dessa minha posição, o que é uma posição respeitável, e por isso que o direito é bonito, porque há posições que se antagonizam até que existe uma pacificação delas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para mim, está dada a graça, está resolvido, não se discute mais a graça. O que se discute, e eu acho que vai ser uma discussão bem profunda no Supremo Tribunal Federal, são duas questões. Questão número 1, o presidente concedeu a graça antes do trânsito em julgado da sentença penal. O que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso da decisão. Ah, mas o Silveira foi julgado pelo Supremo, cabe recurso? Cabe, porque a decisão não foi unânime. Então caberia para o Supremo Tribunal Federal 2 recursos ainda, embargos declaratórios, né, e embargos infringentes. Então tem 2 recursos cabíveis ainda, portanto não transitou em julgado ainda a decisão. Então isso é uma discussão. Há quem defenda a doutrina, há quem defenda nos autores, nos doutrinadores, que não cabe graça antes do trânsito em julgado, há quem defenda que cabe. Tá? Isso é uma situação interessante. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão de 94 da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, que diz que cabe sim indulto após o trânsito em julgado para a acusação. Então, não é o caso agora, porque caberia a acusação fazer embargo declaratório ainda no caso da Daniel Silveira, então não está transitado julgado para a acusação. Então, já tem essa decisão nesse sentido. Falta agora saber se nesse caso isso é possível ou não. Teremos uma discussão profunda sobre esse assunto, eu imagino. Tá? Na minha visão, eu acredito que pode ser dado, porque afinal de contas, se eu quero dar a graça ao sujeito, eu posso dar lá a qualquer momento, é a minha opinião, a minha posição, tá? Mas há um segundo ponto, que talvez seja a grande discussão desse caso, que são os efeitos da concessão da graça. E por que isso? Olha só, nós temos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que é a súmula 631, que diz que o indulto, e aí vale, né, tanto para a graça quanto para o indulto, anula apenas as consequências primárias da condenação, permanecendo assim as secundárias. O que é isso, gente? A decisão penal condenatória ela tem 2 consequências, vamos dizer assim, a primária e as secundárias. Qual é a primária? É a prisão mesmo, não é assim? As secundárias são o quê? É o mau antecedente, a questão de ter reincidente quando comete novo crime, a questão de ter que indenizar, pagamento de multa e assim por diante. Então existe essa distinção assim. Para o STJ, na súmula 631, a concessão do indulto apenas anula o quê? As consequências primárias. Assim, Daniel Silveira não poderá ser preso, porque afinal de contas a consequência primária some, porém permanece a consequência secundária. E talvez a mais grave seria para ele qual? A impossibilidade de se candidatar. Por quê? Porque ele perderia direitos políticos por 8 anos, tendo em vista o quê? A famosa lei da ficha limpa, que diz que aquele que é condenado por colegiado fica inelegível por 8 anos. Então teríamos esse problema aí a ser resolvido. Bom, há quem defenda, há um autor conhecido chamado André Stefan, que diz que a concessão do indulto antes do trânsito em julgado da sentença extingue a punibilidade do crime como um todo, ou seja, se retiram as consequências primárias da pena e também as secundárias. Então, se esta for a posição que prevalecer na interpretação, Daniel Silveira poderá sim se candidatar novamente, né, ou para deputado, ou para senador, ou porque ele quiser se candidatar na eleição que nós temos agora, não teria essa consequência. Então, eu acho que essa será a grande discussão que teremos agora, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, não há um ponto pacífico nesse sentido. E mais, né, a graça concedida pelo presidente é quase que uma novidade, né, é um dos primeiros casos da República recente que nós temos essa graça concedida para uma única pessoa, como foi o caso da Daniel Silveira. Bom, pessoal, se fui claro, qualquer dúvida, comenta aí que eu respondo para vocês. Um abraço!